Com alegria, hoje temos a comemoração do 100º episódio dos Diálogos de Direito Administrativo, na companhia, para nós, honrosa, ilustre, do ex-ministro, professor, cientista político, amigo das artes, Luiz Carlos Bressa Pereira. Bressa não precisa de muitas apresentações, é professor da FGV desde 1950 e alguma coisa. Aos 91 anos, continua altamente produtivo. Acabou de lançar um belíssimo livro, Novo Desenvolvimentismo, tanto no Brasil quanto no exterior. Já tem a sua versão inglesa publicada. Tem dado entrevistas, participado do debate nacional há décadas. E é, sobretudo, para mim, alguém sempre pensando no Brasil, antenado com o que acontece no país e que tem uma visão de mundo conformada pela preocupação acadêmica. Ele gosta de pensar as estruturas e depois partir para a ação. Ele não apenas parte para a ação de modo voluntarista. Esse grande personagem agora tem um dos seus textos mais recentes, de 2025, transformado em um diálogo de dois avatares no projeto podcast de Diálogos de Direito Administrativo e se diverte com isso, gosta disso e, pela primeira vez também, temos agora um texto de economia, esse texto dele transformado em diálogo, e temos também uma entrevista real agora de reação daquele que é autor do texto transformado em diálogo sobre o assunto. Professor Bressa, é uma alegria, para mim uma honra, tenho a satisfação de ter trabalhado consigo no período do MARE, como seu assessor jurídico, como consultor jurídico, e para mim é uma alegria revê-lo novamente nessa oportunidade. Muito obrigado por esse contato. Gostaria de saber as suas impressões sobre o episódio e vamos conversar um pouco mais sobre Claro. as suas teses, que estão retratadas no episódio, mas também neste livro importante que saiu no Brasil e fora dele. Muito obrigado. Então, primeiro eu quero dizer que você, né, é uma personagem muito querida, porque você foi um notável assessor e consultor jurídico do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, né, que eu dirigi. Então, e agora eu vejo você que era, quando eu conheci, era muito jurídico, muito bem colocado no seu terno azul marinho com uma gravata, camisa branca e gravata, e falando só uma linguagem profundamente juridiquês, né? Agora você, né, está solto e agora inventa essa história de inteligência artificial, avatares e o diabo a quatro, né? Uma maravilha. Muito bem. Então, quanto ao meu texto, eu fiquei encantado com, a, com o resumo, não é? Tornado um diálogo entre uma bela moça e um rapaz simpático, né? Essa história de que são avatares, afinal, não é? São muito simpáticos, que fizeram um resumo excelente do meu artigo. Eu não, realmente não tenho nenhuma crítica propriamente dita ao artigo, ao, ao projeto que vocês estão fazendo, e especialmente a forma como que apresentaram o meu artigo. O que eu acho é que faltou um pouco a localizar um pouco esse artigo. Primeiro dentro, né, do meu trabalho. Quer dizer, você mesmo falou agora que esse é um trabalho que é o resultado, é o último resultado em uma síntese de um trabalho que eu venho realizando há 25 anos. Desde 2001 eu estava já começando a fazer as primeiras coisas. E agora, hoje, é uma equipe grande de pessoas que discutem essas ideias, desenvolvem essas ideias, principalmente no Brasil, mas também tem gente no exterior fazendo isso. Quer dizer, é realmente uma nova teoria. E teoria econômica é uma coisa muito rara de se desenvolver, não é? Porque você tem que fazer de forma abstrata, não é? Uma teoria que seja suficientemente abstrata para ser uma teoria e suficientemente real para se aplicar à realidade em que você vive. Essa teoria foi pensada fundamentalmente para o Brasil, ou mais amplamente para os países de renda média, que já tem uma indústria, que já tem uma classe grande de empresários, uma classe grande de gerentes ou tecnoburocratas e uma classe de trabalhadores, naturalmente. Quer dizer,
mas pode ser também aplicada a nível internacional. Então, essa seria uma primeira coisa que eu comentaria. A outra, eu não tenho muita coisa a dizer. O meu trabalho não tem gráficos, portanto, vocês não tinham que apresentar gráficos, né? Se tivesse, teria que apresentar alguma coisa. De forma que Mas eu eu me realmente recordo. gostei muito da forma, uma forma muito didática, muito bem feita, de expor a relação. Quer dizer, o que eu fiz no artigo, fundamentalmente, foi, primeiro, definir o desenvolvimentismo clássico, ou Uhum, desenvolvimentismo estruturalista clássico, se quiser pôr um nome mais completo. Quer dizer, que é o trabalho de grandes economistas que pensaram o desenvolvimento dos países da periferia do capitalismo por volta de 1950, entre 1950 e 1960, entre os anos 50 e 60. E é o Raul Prebisch, na América Latina é o Raul Prebisch, é o Celso Furtado, é o Aníbal Pinto. A nível internacional é também o Gunnar Myrdal, o Nurksey, o Arthur Lewis, não é? Enfim. E eles fizeram uma análise muito boa. Eu me tornei um economista, eu sou mais economista do que cientista político, ah, e como aprendendo com eles, aprendendo primeiro com o próprio Celso Furtado e depois com o Prebisch e com os demais. Ah, Agora, eu fiquei convencido de que essa teoria foi extremamente útil para auxiliar o desenvolvimento do Brasil entre 1950 e 1980. Mas aí, em 1980, houve uma grande crise da dívida externa. Os desenvolvimentistas clássicos não perceberam que o endividamento externo não só era perigoso, não é? Porque você podia quebrar, como o Brasil quebrou e muitos outros países quebraram no início de 1980, mas também porque é um tipo de economia que necessariamente rebaixa suas possibilidades de crescimento. Então, então aceitaram que o país se endividasse. E uhum, endividou-se muito e quebrou. Aí passaram-se os anos, e quando terminou a crise, no começo dos anos 90, pensava-se que o Brasil ia retomar o crescimento e voltar a crescer. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu no governo Fernando Henrique, aconteceu um pouco no governo Lula, mas por um motivo muito particular, que foi um grande boom das ah, commodities. nos preços das commodities que o Brasil exporta. Ah, Naquele período, enquanto que o quantum exportado mantinha-se praticamente o mesmo, o valor das exportações quase triplicou. Uhum, Então, isso promoveu um certo crescimento, mas um crescimento que matava a indústria, uhum, porque houve uma enorme desindustrialização desde 1980, e especialmente desde o governo Fernando Henrique. Por quê? Porque porque a partir de 1990 o Brasil se submeteu ao império, ao norte, aos Estados Unidos, né? Se quiserem, aos países ricos, né? O norte global. Tudo o império é mais simples. Submeteu-se, e qual é o instrumento que o império hoje usa? É o liberalismo econômico. Se você vende para o outro país, se você convence as elites do outro país que você deve se tornar liberal, abrir toda a sua economia, tirar o Estado de tudo, deixar tudo por conta do setor privado, o que acontece foi o que aconteceu. A nossa economia tornou-se semi-estagnada desde 1990. O que quer dizer semi-estagnada? Cresce, mas cresce muito menos do que crescem os países ricos. De forma que o alcançamento gradual que se espera que os países em desenvolvimento, como o Brasil, façam, deixa de acontecer, né? Na verdade, até a nossa distância em relação aos Estados Unidos aumentou, em vez de diminuir. uhum, Então, aí quando eu cheguei em 1900, em 2000, eu olhei o que estava acontecendo e vi, ó, temos esse problema, temos
o neoliberalismo e a estratégia liberal, vamos dizer, em marcha, que não leva a nada, e o desenvolvimentismo clássico ah, não é tão útil porque há problemas que precisam ser tratados que ele não tratou. Ou que tratou praticamente, mas não teoricamente. E foi então que eu comecei a desenvolver a teoria novo desenvolvimentista, que é uma teoria que está aí, né? Eu não vou resumir agora, a não sei que o Paulo queira mais alguma coisa, mas eu vou parar aqui. Uma síntese simples é dizer, como é dito no episódio, que prega uma intervenção moderada do Estado em favor de políticas que protegem o país, estimulando a infraestrutura e a indústria. Isso, E também considera preços de forma mais abrangente, envolvendo aí preço dos salários, taxa de juros, câmbio, tudo isso, e não apenas a visão da industrialização. isso. O interessante é que parece música para os administrativistas, professores de direito administrativo, porque quando se fala em intervenção do Estado, nós estamos falando que o Estado atuará e com algum instrumento. Esses instrumentos são os instrumentos do direito administrativo. Portanto, em regra, os professores de direito administrativo não são contrários a que instrumentos, seja de regulação da economia, seja de disciplina econômica e também dos contratos públicos existam, porque eles vivem disso todos os dias, respiram isto. Né? Claro. Basicamente, o direito administrativo regula a atuação do Estado em todas as suas formas, seja a normativa, seja a executiva, e regula a própria atuação interna do Estado, ou seja, a sua própria organização, o seu próprio funcionamento. Essa dupla tarefa de regular a relação do Estado com o cidadão e com os agentes econômicos, e de regular a própria atuação do Estado, obviamente se agiganta quando o Estado é ativo, quando o Estado é presente, quando o Estado não é mínimo. Né? Portanto, Isso. a sua concepção, obviamente, conta com uma simpatia de princípio dos administrativistas. Que A bom. única questão que se coloca é a dosagem. A dosagem é intervenção moderada. O que é moderada no Brasil, um país tão estranho, com práticas tão exóticas, é o problema. Porque, ao mesmo tempo, durante o governo militar, nós vimos a atuação muito intensa das empresas estatais e o país se endividava através das empresas estatais. Né? Se endividou fortemente através de empresas estatais que eram muitas vezes capturadas pelo poder político e militar. Né? Elas viraram, em grande medida, cabide de empregos, o que o senhor chama de captura extra-mercado, o rent seeking aí acontece claramente. Quer dizer, o poder político também sabe usar as estruturas de Estado para enriquecer e ampliar o seu capital político. Então, o administrativista, ao mesmo tempo que tem grande simpatia pela ideia de intervenção do Estado na economia, pela ideia de regulação. O senhor participou, eu me recordo, nós participamos juntos daquelas reuniões da Câmara da Reforma do Estado, há 30 anos atrás, Claro. quando se começava a pensar as agências reguladoras. Né? E que estava na Antônio Ribeiro de Moraes. Isso. E a concepção das agências reguladoras nasceu lá atrás, nessas câmaras da reforma do Estado, em grupos multiministeriais, em que envolviam Isso. vários ministérios, e a ideia era dar segurança jurídica para que a iniciativa privada considerasse viável investir em contratos de 35 anos no Brasil. Né? Uhum. Porque a desconfiança é que os ministérios e os departamentos que antes já existiam, técnicos desses ministérios, eram capturados facilmente por políticos que rompiam contratos, produziam insegurança jurídica, quebravam matrizes de risco, e isto tudo afastava capitais que eram importantes para o desenvolvimento da infraestrutura. Portanto, como coloquei, o administrativista, o profissional da nossa área, ele, por um lado, fica fascinado com a ideia de intervenção do Estado, mas, ao mesmo tempo, sabe os perigos de um Estado que muitas vezes é capturado, né? E que abusa também dos agentes econômicos. Então, nós ficamos tentando estabelecer parâmetros para esta expressão moderada. Essa expressão moderada não é fácil no Brasil. Bom, deixa eu dar uma resposta. Eu posso fazer a sua pergunta. Claro. Primeiro, eu acho que, em relação a empresas estatais,
Uhum. Quer dizer, é preciso fazer e empresas privadas, e quem deve. Eu tenho uma regra muito simples. Empresa privada é insubstituível quando há concorrência. Ou seja, quando há um mercado em que você tem que sobreviver sendo tão eficiente ou mais eficiente que os seus concorrentes. Agora, quando não tem concorrência, que é o caso da infraestrutura, por exemplo, abastecimento de água, né, estradas de rodagem, fornecimento de energia elétrica, embora tenha inventado um mercadinho aí, mas continua sendo uma coisa monopolista. São atividades monopolistas em que não há nenhuma razão que justifique, a meu ver, quer dizer, que seja o setor privado que o faça. A não ser que você quebre o Estado, né? O que o setor privado gosta muito, que o Estado esteja sempre relativamente quebrado, e aí então ele não tem recursos e o setor privado, então, também passa a investir na infraestrutura e nos setores monopolistas como uma necessidade. São- Essa é a primeira coisa. Quer dizer, intervenção moderada inclui, não é, você não, é, não dar para o setor privado, porque o setor privado. Aí vem a história que- de que o setor público, você tem. As empresas estatais são capturadas pelos interesses políticos. No seu regime militar, isso não acontecia praticamente nunca. Muito pouco se aconteceu. Quer dizer, isso pode acontecer, como aconteceu a partir do governo Fernando Henrique, quando o governo resolveu abrir para as negociações com o Congresso, abrir as diretorias das empresas estatais para a política, Uhum. concedendo. Isso é imperdoável, isso não pode ser feito. Países civilizados não fazem isto. A França tem muitas empresas estatais e são extremamente bem administradas, como eram antes, ou razoavelmente como eram antes as brasileiras. Por outro lado, a corrupção entre as empresas privadas e estatais é muito maior. Isso sem dúvida nenhuma, né? Você privatizar um setor monopolista significa basicamente você permitir que ele aumente preços e reduza a qualidade do serviço. É isso que eles fazem, basicamente, né? Eles combinam preço, combinam fazer certos investimentos, tudo muito bem calculado, etc., tudo mantendo o preço, não é, do serviço e a qualidade do serviço, não é, constante. Mas, salvo raras exceções, a qualidade do serviço baixa e o preço aumenta. Então, isso é uma corrupção profunda, que causa lucros extraordinários para essa gente, né? Que de empresários não tem nada. Eles, no fundo, são rentistas, porque não estão arriscando nada. Bom, então essa é a minha visão sobre empresas estatais. Mais amplamente sobre o direito administrativo e a intervenção moderada, né? Eu acho que isso, no mais das coisas, tem muitos outros setores que o Estado intervém, né? Mas não deve ser monopolista, nada disso. Eu agora, por exemplo, dei uma entrevista, eu conversei com um candidato a doutor, que está fazendo doutorado na GV, aqui de São Paulo, e ele então fez uma análise de como as multinacionais, né, trabalham aqui no Brasil. Quer dizer, elas não trazem nenhuma tecnologia, quer dizer, ou seja, não desenvolvem nenhuma tecnologia aqui. Eles trazem a tecnologia pronta, que está no carro, e ponto final. Ele me deu um número, que ele fez um cálculo de que a Volkswagen tem 5 fábricas aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E, e o número de trabalhadores nessas 5 fábricas é menor do que a soma dos engenheiros que trabalham no departamento de tecnologia da Volkswagen na Alemanha. Uhum. Aqui não tem todos esses serviços de alta tecnologia. Bom, o que tem isso que ver com a intervenção do Estado? Tem a ver porque é evidente, não é, que o Brasil, há muito tempo, o Estado brasileiro devia, há muito tempo, ter promovido o desenvolvimento de uma indústria nacional de automóveis. Para concorrer, que uma vez lançado, para concorrer com os outros países aí operando no setor privado. Não quero uma empresa estatal que fique estatal a vida inteira. E foi exatamente isso que fizeram a Coreia do Sul, não é, que hoje tem carros excelentes, e que fez
a China, né? Quer dizer, nós não fazemos nada. Nós tivemos mais de uma oportunidade de ter uma indústria nacional. Houve um momento que a Volkswagen não estava interessada. E tinha um brasileiro, um brasileiro alemão que controlava a Petrobras, a Volkswagen. Naquele momento, o Estado podia ter entrado firme, apoiado esse empresário para que ele tocasse a coisa, né, com a participação do Estado. E aí teríamos uma empresa que seria nacional, aí de fato, não seria mais a Volkswagen, seria a empresa deste empresário. Teve o Gurgel, não sei se lembra, outra Não, vez. me Então, lembro, me lembro muita bem, eu coisa para ser conheci feita. aquele carro, inclusive. Eu tenho uma visão próxima à sua, mas não tão à esquerda. Hoje eu sou mais à direita, como nesse quadro aqui. Ah, a minha visão é mais otimista em relação, seja à iniciativa privada, seja até em relação também às empresas estatais. Eu acho que há gente muito boa nas empresas estatais, não sou maniqueísta, e também gente muito boa na iniciativa privada fazendo coisa séria. Com detalhe Claro, adicional de que algumas áreas que eram monopólio natural antes, que, portanto, não havia competição, hoje você consegue competir. Quer dizer, hoje sim. você consegue competir de fato na área de energia, você consegue competir na área de saneamento, você consegue competir em várias áreas que eram impossíveis antes. Agora, e parâmetros de controle, eu me lembro, ministro, quando nós estimulamos, por exemplo, que as organizações sociais fossem criadas, havia uma desconfiança extrema das esquerdas, sobretudo, de que aquelas entidades ficassem soltas e descontroladas e fossem apropriadas completamente pela por aventureiros. Bobagem. Claro que sempre é possível ter aventureiros e casos de abuso, etc. Mas o que acontece? O desenvolvimento de mecanismos de controle e parametrização da qualidade do serviço foi tão intensa nessa área das organizações sociais e de outras parcerias que a dificuldade de desvios mais intensos é maior nessas parcerias do que no próprio Estado. Eu me Uhum. recordo uma vez, conversando com um gestor do estado da Bahia, que Sei. gerenciava parcerias com hospitais geridos por organizações sociais, ele me mostrava um caderno gigante com as normas que as organizações sociais tinham que cumprir de contabilidade, de gerenciamento, de controle de materiais, não sei o quê. E eu perguntava a ele, sim, me mostra qual é o caderno dos hospitais públicos. Ele disse, é muito mais frágil. O hospital público funcionava com rotinas de décadas e não com uma governança estabelecida, ampla e rigorosa, como Sei. aqueles contratos tinham. Ou seja, é claro que as parcerias podem ser desviadas, como tudo na vida. Dentro do Ah, Estado e fora do Estado, você pode ter desvios e abusos. Mas a regulação sendo bem feita, e aí o papel do direito administrativo é de apoiar essa regulação bem feita, se houver uma boa orientação econômica, pode acabar com isso. Eu acho pode. que é fundamental que os administrativistas tenham também uma visão macro da economia. Por isso que eu fiz questão de termos o seu episódio no 100º episódio do evento, do podcast. Porque nós tivemos já episódios sobre fomento, episódios sobre organizações sociais, episódios sobre regulação, controle, sobre parcerias, sobre concessões de energia, concessões de saneamento, enfim, vários assuntos. 100 episódios é muita coisa. E raramente os autores adotam uma teoria econômica. Uhum. Raramente eles têm uma visão sobre o papel do Estado. Da mesma forma, os economistas raramente falam dos meios de chegar àquele papel, ou seja, os instrumentos normativos, os instrumentos de gestão que permitem isso. Ah, e uma coisa que o senhor fez e viveu, eu acho que é fantástica, é de ter conectado na sua história, ao mesmo tempo, uma longa trajetória de economista, como uma longa trajetória de estadista. O senhor viveu 3 ministérios: Ministério da Fazenda, do MARI, da Administração Federal e Reforma do Estado, e o Ministério da Ciência e Tecnologia. E Ah, trabalhei lindamente também no setor privado. sim, também como gestor privado. É, Ou seja, pensar não apenas funções, papéis, diretrizes, mas teórico, também os meios, né, para que isso claro. aconteça, né, para que a organização do Estado funcione, que ela sincronize com os vários departamentos.
essa visão interdisciplinar, que eu diria, é uma linguagem que não tem outra a usar aqui, é muito rica. E esse casamento que nós queremos fazer, nós queremos cada vez mais que, agora, por exemplo, eu chamei a Maria Paula Dallari, ela vai ter um episódio para falar sobre políticas públicas. Uh, uh, Outros economistas eu quero convocar também para dialogarem conosco, porque esse público de direito administrativo não tem frequentemente acesso, ou acesso seja terminológico, seja costume de frequentar revistas de economia. Mas Claro. um episódio de 8 minutos a gente ouve e entende e começa a compreender. Essa é a ideia. A ideia do episódio não é ensinar nada a ninguém, é de seduzir as pessoas para depois irem ao livro, ao artigo, ao trabalho acadêmico, é tentar estimular a curiosidade ainda mais, para que você perceba que existem pontes de comunicação entre as disciplinas, né? O senhor falou que hoje eu sou mais jovem, menos formal do que era. Eu acho que eu devo muito isso ao senhor, porque eu lia seus textos, o senhor me dizia frases curtas, clareza, objetividade é a coisa mais importante. E eu tenho feito isso, tenho tentado realmente fazer cada vez textos mais curtos, descobri com muita rapidez que textos curtos são mais lidos do que textos longos, e eu tenho publicado mensalmente no Conjur um artigo jurídico de 5 páginas. Sei. Então, ele enfrenta um tema geralmente novo, eu tento enfrentar temas novos, em 5 páginas, e o alcance que esses textos têm é muito superior aos textos que eu escrevia de 40, 50, 60 páginas, dentro de uma linguagem formal que ninguém mais aguenta. E o tempo hoje é escasso para todos. De modo que eu fico muito feliz de que esse 100º episódio tenha sido com um trabalho seu, que é um amigo que eu considero um amigo querido e, ao mesmo tempo, alguém que eu admiro há décadas. E que tinha uma capacidade de, lá atrás, 30 anos atrás, ter uma visão do Brasil de hoje, com vários temas que hoje estão na ordem do dia. Isso me impressionava muito sempre. A capacidade antecipatória, né? Isso é algo que a experiência dá. Parabéns e, enfim, a palavra franqueada, o senhor pode colocar o que desejar para comentar Concluo. que temas de direito e de economia poderiam dialogar mais nos próximos episódios aí do Diálogo de Direito Administrativo. Muito bom. Então, eu quero só apenas agradecer a você e a sua equipe por ter me escolhido para ser o 100º artigo a ser reduzido a uma, a uma conversa entre dois simpáticos personagens e didaticamente explicar um pouco do que é o novo desenvolvimentismo, não é? E realmente desejar a você esse projeto, que é magnífico, né, que é uma beleza de projeto, que ele continue tendo sucesso portanto, que se expanda além do direito administrativo para uma perspectiva mais nacional. Muito obrigado a você. Muito obrigado, Bressa. É uma alegria enorme e honra termos aqui a sua presença nessa celebração, nessa comemoração do 100º episódio, que é feito completamente sem financiamento, sem apoio, sem patrocínio, no esforço pessoal. Iniciou como um projeto educacional. Eu fiz inicialmente os 4 episódios com artigos meus para os meus alunos, e aos poucos os professores foram se aproximando, se interessando em ter seus artigos transformados também em diálogos. Isso, depois do 20º, se transformou em algo mais profissional, porque começou a contar com avatares, e não sei onde vamos, né? Mas enquanto não for holográfico, não nos substituirá. Então, estamos em frente, estamos em frente. Eu gosto de tecnologia, desde aquela época do Mari, eu já gostava e mexia com a internet, eu criei vários sites e projetos de memória acadêmica também, que até hoje me dão alegria. E, ao mesmo tempo, eu gosto como o senhor gosta, de conviver e conversar com os amigos, Claro. interagir com a comunidade de professores. E eu faço isso há 30 anos. Então, é graças a essa grande rede de amigos, professoras e professores, que o projeto é viável, porque sempre eu estou recebendo artigos de nomes eminentíssimos que raramente participam de iniciativas como essa, mas eles confiam que a coisa é séria e que o trabalho vai ser bem feito.
e a sua presença é só a consagração de tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Aviso legal: Diálogos de Direito Administrativo, DDA, este é um episódio especial. Ele reúne o autor do texto utilizado no episódio de número 100 e o coordenador do projeto Diálogos de Direito Administrativo. É uma conversa entre pessoas reais. Como regra, os episódios do projeto Diálogos de Direito Administrativo são gerados por inteligência artificial, com base em artigos doutrinários, sem participação direta dos autores originais na definição do roteiro ou de frases contidas no diálogo. Os diálogos do projeto são criados automaticamente. Na sequência, são concebidos e sincronizados dois avatares, que animam os diálogos, diferencial do projeto inclusive no plano internacional. A curadoria humana, realizada pelo professor Paulo Modesto e sua equipe, seleciona os artigos, edita os vídeos e organiza a divulgação. Esse padrão não ocorre neste episódio, que é uma conversa real de reação a um episódio específico do projeto, referido na capa e com o link disponível neste vídeo de fechamento. Apoie o projeto Diálogos de Direito Administrativo. Compartilhe, comente e curta o projeto nas redes sociais. Assine o canal e contribua para sua divulgação entre alunos, amigos e outros interessados. Afinal, visitando os Diálogos de Direito Administrativo você pode aprender mais em qualquer lugar. Até o próximo episódio.